dando continuidade ao projeto Estatuto da Criança e do Adolescente junto à comunidade escolar, daremos enfoque à atuação do juiz de direito na área da infância e da juventude. Imediatamente antes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz da vara da infância, na época denominado juiz de menores, ele embasava suas decisões em cima de uma doutrina denominada doutrina da situação irregular da criança e do adolescente. Isso significava que o juiz ele limitava suas ações dentro de uma legislação que visava o tratamento de patologias sociais. Essa era a denominação dada à época. Patologias sociais que, na verdade, representavam crianças e adolescentes infratores, crianças e adolescentes abandonados, carentes, ou simplesmente excluídos de benefícios sociais. Na verdade, havia uma concepção jurídica na época de que o mundo adulto era suficientemente bom para criança e adolescente, de sorte que as diretrizes legais deveriam se ater simplesmente a essas questões que fugissem da normalidade. Então, o juiz também, o poder estatal, ele adquiria legitimidade assim que a criança e o adolescente, se houvesse a configuração dessa criança e adolescente nessa situação de irregularidade. Aí sim o poder estatal poderia fazer intervenção e o juiz de menores poderia também atuar diretamente, supostamente em favor daquela criança e do adolescente. Na época vigorava a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que contribuía de maneira decisiva para disseminação das fundações, das conhecidas fundações estaduais do menor, que eram as FEBENs, que eram verdadeiras situações que massificavam o acolhimento institucional de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, projetado em cima de diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, há uma ruptura significativa dessa realidade. Sai-se de uma doutrina de situação irregular que focava o atendimento, as ações apenas nas crianças e adolescentes, para se projetar numa proteção integral, colocando criança e adolescente de um lado e sociedade, família e Estado de outro, subordinando essa relação. De que forma? Exigindo responsabilização para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. A partir daí, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, vislumbra-se responsabilidade por parte da família, da sociedade e do Estado, visando garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E quanto no tocante à doutrina da situação irregular, as crianças e adolescentes que não estavam inseridas nessa situação irregular eram apenas, tinham seus direitos garantidos, protegidos, apenas por uma situação reflexa dos direitos dos adultos. Hoje não, a criança tem integralmente os seus direitos assegurados, e essa subordinação dada pela lei garante a proteção integral dessas crianças a partir do momento que obriga a família, o Estado e a sociedade a cumprir com o seu papel. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, falhando a família, a sociedade e o Estado, a criança e o adolescente afetados eram juridicamente considerados em situação irregular. Agora, com a mudança de paradigma, quem está em situação irregular é quem ameaçou ou violou os direitos da criança e do adolescente. Essa é a grande ruptura, é a mudança que tem que ser incutida na nossa sociedade. Infelizmente, até os dias atuais, existe ainda uma noção de uma ressignificação dada à época da realidade. Qual é?
de que criança e adolescente ela é culpada pela sua própria situação. E hoje ainda existem resquícios, ainda existe, né, uma noção ainda presente na sociedade de que crianças e adolescentes são vítimas de suas situações de vulnerabilidade, né, de sua situação, né, de desproteção. E o papel do juiz, hoje, juiz da infância e da juventude, em relação aos desvios, em relação às violações de direitos, né, contra crianças e adolescentes. Então, hoje, o juiz da infância e da juventude, em última instância, ele tem condições e um aparato legal para cobrar, né, para aplicar o direito, no caso concreto, e garantir o cumprimento de direitos, né, de crianças e adolescentes por parte do poder público, da família, do próprio adolescente ou da sociedade. De que forma isso se dá? O poder público é o responsável pelo cumprimento do atendimento devido, né, nas políticas públicas dada à criança e adolescente. Então, a proteção integral ao adolescente, ela passa pela proteção de vários direitos. Direito à educação, saúde, esporte, cultura, lazer, assistência social, dentre outros. Né? Com a perspectiva de subordinação, né, dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz ele obriga o poder público que está em desvio de competência, né, a cumprir o seu dever. Ou seja, se o poder público não está prestando o atendimento devido ou simplesmente não oferece o atendimento, né, responsável para garantir o direito da criança e do adolescente, o juiz da infância e da juventude, logicamente dentro de uma perspectiva complementar dos outros órgãos de garantia, que é o Ministério Público e os demais órgãos, ele vai acionar o poder público para corrigir esse desvio e a partir daí garantir o direito da criança e do adolescente. Não apenas o poder público, nesta nova seara, possui responsabilidades. A família também. E a família também ameaça ou viola direitos da criança e do adolescente. Logicamente que é o primeiro ambiente de proteção e de garantia de direitos é a família. Mas isso não impede que ela também viole ou ameace direitos de crianças e adolescentes. E para isso também o Estatuto oferece proteção, uma legislação capaz de corrigir esses desvios. De que forma? A família ela pode agir com violência contra a criança e o adolescente. Ela pode ser negligente, né, nos cuidados básicos que deve se dar à criança e ao adolescente. Ela pode agir com violência psicológica, violência física, abusos. E para isso deve se corrigir, e para isso tem-se mecanismos hoje dados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para corrigir esses desvios. O atendimento pelo Conselho Tutelar é de suma importância. O Conselho Tutelar ele faz a apuração da violação daquele direito. A partir daí, o Conselho Tutelar, apurando a violação, ele tenta superar de que forma? O primeiro passo é identificar se aquela família está sendo negligente, se está sendo culpada pela violação do direito. A partir daí, acionar os órgãos de competência para responsabilizar aquela família. Se essa família estiver violando direitos da criança e do adolescente, não por sua culpa, mas por falta de condições necessárias para dar dignidade mínima de desenvolvimento àquela criança, pode-se encaminhar, o Conselho Tutelar pode requisitar serviços junto à rede de proteção oferecida pelo município, pelo executivo. A partir daí cria-se uma rede de proteção, ou seja, a família pode ser responsabilizada por aquilo que ela age com culpa, por negligência, por intenção ou por omissão, né, violando direitos de crianças e adolescentes,
ou ela não tem condições suficientes para oferecer as condições dignas de vida para aquela criança. E aí busca-se superar essa situação através de promoção dessa família, encaminhando essa família para o poder público dentro de uma perspectiva de rede de atendimento que oferecerá, né, cuidados e promoção a essa família. E o Estatuto busca, nessa perspectiva de violação de direitos também, traz, como já esteve presente na fala dos colegas, penalidades administrativas para o descumprimento dessas obrigações. A gente pode citar abandono intelectual, o abandono material, né, situações que de tamanha violência pode gerar a destituição do poder familiar do pai ou da mãe. A partir daí, colocar aquela criança em família substituta, na modalidade de guarda, de adoção, tudo isso funciona dentro de uma rede de proteção. Além do mais, o juiz da infância e da juventude, dentro dessa perspectiva de violação de direitos, ele pode, como nesse segundo tópico é mencionado, atendimento pelo juiz em casos de modificações da condição jurídica dos envolvidos. Ou seja, criança e adolescente violados em seus direitos dentro do contexto familiar, pode ter ação do juiz através de modificação da situação jurídica, né, daquele contexto. De que forma? Um exemplo, destituindo o poder familiar do pai e de uma mãe, como eu disse, ou retirando aquela família, aquela criança daquela família, né, após um estudo diagnóstico preciso, e colocando ela a salvo, né, numa família substituta, um local apropriado, provisoriamente. E quando o adolescente, pela sua própria conduta, viola seus próprios direitos? E quando o adolescente, pela sua conduta, viola direitos de terceiros? Como que vai ser a ação do juiz nessas duas situações? Inicialmente, o adolescente que ameaça ou viola seus próprios direitos. Um exemplo dentro da comunidade escolar. Uma adolescente que ela é vítima de exploração sexual. Ou seja, essa adolescente ela não está violando direito de terceiros, está violando seu próprio direito. Ela é explorada sexualmente. Uma criança ou um adolescente usuário de drogas, que está em dependência química, ele está violando seu próprio direito. O que fazer? Qual é a ação do juiz? Logicamente que antes da atuação do juiz, que é em última instância dentro dessa rede de proteção, deve-se oferecer a essa criança e essa adolescente que viola seu próprio direito uma rede de proteção. Uma rede de proteção que eu destaco deve estar aberta e apta para receber uma demanda voluntária. Ou seja, se o próprio adolescente reconhece que ele precisa de ajuda, ou se a família encaminha esse adolescente, ou se a comunidade escolar encaminha esse adolescente para atendimento na rede de proteção, seja ela de saúde, de assistência social, de proteção de serviços e órgãos de proteção específica, essa abertura, o município, essa rede de proteção, ela tem que estar apta a receber esse adolescente sem requisição ou sem determinação de nenhum órgão. Somente com a negativa ou com a inexistência dos serviços, ou o serviço oferecido de maneira ineficaz por parte da rede de proteção, aí sim, aciona-se o conselho tutelar para que requisite aquele serviço que não foi ofertado ou que foi negado, para que a partir daí desenvolva a proteção para aquela criança ou adolescente que violou seus próprios direitos. Um exemplo, uma criança que é dependente química, que a escola encaminha essa criança e junto com sua família para um tratamento no centro especializado de reabilitação química. As portas têm que estar abertas para essa família, para esse adolescente. Se houver uma negativa ou qualquer situação que não justifique, né, a não aceitação de oferecer esse serviço, aciona-se o conselho tutelar para ele requisitar esse serviço, ou seja, obrigar o município a oferecer esse serviço de maneira adequada. E quando
o conselho, até mesmo as requisições do conselho tutelar não são atendidas. Ou quando não houver disponível serviço no município. Aí sim, de uma maneira complementar, aciona-se o Ministério Público, que através de seus mecanismos legais, já destacados aqui por outros colegas, aciona-se o Ministério Público junto com o Judiciário para se mobilizar através dos mecanismos legais, das ações legais específicas, né, exigir do município que ofereça ou que crie aquele programa, aquele serviço, né, para atendimento dessa criança e desse adolescente violado em seus direitos. E quando o adolescente ameaça ou viola direitos de terceiros, aí sim, o livro abordado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a prática de ato infracional, né, pelo adolescente. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, existe, né, construções que disciplina, né, todos os procedimentos, né, desde a prática até a aplicação de uma medida socioeducativa a esse adolescente, né? Então tem a previsão completa no Estatuto da Criança e do Adolescente a partir do artigo 103. O adolescente que pratica um ato infracional, ou seja, ele viola direitos de terceiros, o início do atendimento a esse adolescente passa-se pelo sistema de garantias. De que forma? Inicia-se através, né, do acionamento da Polícia Militar, via de regra, essa é a sequência: Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, Juiz da Infância e da Juventude. Então, após a prática de ato infracional, por exemplo, dentro da comunidade escolar, aciona-se a Polícia Militar para fazer a apreensão ou lavratura do boletim de ocorrência da prática do ato, encaminha-se para a Polícia Civil para fazer a apuração e, a partir daí, vislumbrar a possibilidade de configurar a materialidade e a autoria da prática daquele ato infracional. Remete-se isto ao Ministério Público. O Ministério Público, a partir daí, havendo convicção por parte do promotor de justiça, ele poderá representar esse adolescente em uma das medidas socioeducativas. Como dito anteriormente por uma outra colega, as medidas socioeducativas estão para o adolescente autor de ato infracional, como existe a pena para o adulto que praticou o crime. As duas situações, obviamente, são embasadas na legislação penal, na lei de contravenções penais e nas leis esparsas, né, que disciplinam o tema. Então vejamos, o adolescente praticou um ato infracional, ocorre uma representação por parte do Ministério Público, e essa representação pode ser em uma dessas medidas previstas pelo Estatuto: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. São as medidas previstas. A advertência é uma medida aplicada pela autoridade judiciária, geralmente quando o ato infracional tem menor potencial ofensivo. Ou seja, o adolescente, ele, perante a autoridade judiciária e o Ministério Público, ele sofre uma admoestação verbal, ou seja, uma advertência verbal. Isso não significa que vai ser simplesmente uma fala verbal, né, uma advertência verbal. Isso aí vai ser tomado a termo. Isso aí vai ficar registrado na vara da infância e da juventude. É a oportunidade também que o adolescente tomará ciência da prática do seu ato e dos cuidados que ele deverá ter para não reincidir na prática de ato infracional. Então, é uma medida socioeducativa relativamente simples, mas de grande efeito na vida do adolescente, principalmente daquele adolescente que está iniciando a sua vida na prática do ato infracional. Outra medida socioeducativa aplicada ao adolescente autor de ato infracional é a medida de obrigação de reparar o dano. É uma medida
geralmente aplicada pela autoridade judiciária quando o ato infracional ele tem repercussões no patrimônio da vítima, né? Reflexos patrimoniais, né? E é aplicado ao adolescente a possibilidade dele restituir a coisa, né? De ressarcir o dano sofrido pela vítima, né? Ou de qualquer outra forma compense o prejuízo da vítima. São essas situações. A prestação de serviço à comunidade e a medida de liberdade assistida, essas duas medidas, são medidas que se aplicam costumeiramente, né, na nossa realidade brasileira. Outra medida socioeducativa aplicada ao adolescente autor de ato infracional é a medida de prestação de serviço à comunidade. É uma medida cumprida em meio aberto, no âmbito do Poder Executivo, né? Geralmente por orientadores que acompanham esse adolescente ou por órgãos destinados a esse fim, e visa encaminhar esse adolescente para cumprimento de tarefas gratuitas de caráter geral junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, postos de saúde ou outras entidades existentes no município. A prestação de serviço à comunidade, ela comporta tempo determinado, não pode exceder 6 meses, e ela tem que ser desenvolvida também, no máximo, em 8 horas semanais, as tarefas, e preferencialmente aos finais de semana e feriados. Se for em dia útil, de forma a não prejudicar o adolescente na sua atividade laboral, no seu trabalho, caso ele trabalhe, e na sua frequência escolar, no seu desenvolvimento escolar, não pode ser prejudicado. A medida de liberdade assistida, da mesma forma que a prestação de serviço à comunidade, ela é desenvolvida em meio aberto. A diferença é que a liberdade assistida ela é aplicada quando a autoridade judiciária, quando o juiz da infância e da juventude, identifica ser a medida mais adequada para aquele adolescente, no sentido de que aquele adolescente, naquele momento, é necessário que se aplique uma medida que vise o seu acompanhamento, a sua orientação e o seu auxílio. Isso significa que o adolescente ele praticou o ato infracional e o juiz entendeu que, aplicando uma liberdade assistida que promoverá socialmente e pessoalmente esse adolescente e a sua família, né, que essa medida será necessária para esse adolescente superar essa prática desse ato infracional e não reincidir na prática de outros atos infracionais. Ou seja, o adolescente ele é encaminhado também para um serviço criado no âmbito do executivo, e esse adolescente é acompanhado por equipes, né, que desenvolverão serviços em favor desse adolescente, né, mas serviços que serão também ofertados pelo município, pelo poder público. Por quê? Porque a medida de liberdade assistida, se ela visa a promoção pessoal e social desse adolescente e de sua família, essa promoção ela é dada pelo serviço que o município oferece, pelos serviços assistenciais que o município oferece. Obviamente que a medida ela pode acompanhar o adolescente, o desenvolvimento escolar desse adolescente, a frequência escolar desse adolescente, até mesmo matricular esse adolescente. Mas a medida que tem a proposta de promover pessoalmente o adolescente, ela necessita de amparo da rede de atendimento oferecida pelo município. Ou seja, o atendimento ofertado, né, que possibilite a profissionalização desse adolescente, que possibilite a inserção desse adolescente em atividades culturais, atividades esportivas, atividades de lazer, enfim, que promova realmente a promoção desse adolescente e de sua família. Essa é a essência da medida de liberdade assistida. A medida de semi-liberdade e a medida de internação são medidas que se cumprem em unidade de internação, destinadas a adolescentes autores de ato infracional. Obviamente que a medida de semi-liberdade é uma medida que se cumpre parcialmente na unidade de internação e fora da unidade de internação
na comunidade, onde o adolescente desenvolve atividades externas. Mas a medida de semiliberdade, ela se baseia nas mesmas perspectivas de cumprimento da internação. A medida de internação é uma medida, obviamente, a medida que possui caráter retributivo, ou seja, punitivo, maior em relação às demais, porque ela priva o adolescente de sua liberdade. Porém, o caráter dela não é de punição, é de responsabilização. Na medida que o adolescente ele é privado de sua liberdade, porém lhe é dada a garantia de todos os seus direitos. Direito à profissionalização, direito à educação, direito ao lazer, direito à cultura, isso tudo dentro da unidade de internação. Isso é oferecido para o adolescente. Não é simplesmente tirar o adolescente, restringir o adolescente de sua liberdade e jogá-lo numa cela privada, uma cela que o prive de sua liberdade, que também o retire desse adolescente a possibilidade dele se reabilitar. O centro, a unidade de internação, né, o centro destinado ao cumprimento da medida socioeducativa de internação, ele, pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que oferecer todas essas garantias de direitos ao adolescente. A medida de internação, ela não comporta tempo determinado, na medida em que, de 6 em 6 meses, o adolescente internado ele é reavaliado. Ou seja, faz-se uma avaliação desse adolescente a cada 6 meses, encaminha essa avaliação, feita por equipe técnica dentro da unidade, ao juiz da infância e da juventude, e a cada 6 meses o juiz terá uma noção da sua reabilitação, ou a noção, o entendimento se aquele adolescente está apto ou não a ser reingressado à sociedade. Agora, ela não comporta tempo determinado em razão disso, porém ela tem um limite de 3 anos de cumprimento. A outra limitação, nesse sentido, é que a medida de internação, ela é limitada, o cumprimento dela é limitado à idade de 21 anos de idade do adolescente. Então, o adolescente, ele ultrapassou, atingiu a maioridade dentro da unidade, né, de internação, completou a maioridade civil, passa dos 18 anos e atinge os 21 anos, compulsoriamente ele tem que ser liberado. O adolescente que é liberado da unidade de internação, da medida de internação, ele pode ser inserido em outra medida. A medida de liberdade assistida, por exemplo, é uma delas. Eu disse sobre a atuação do juiz em relação a violações, né, proporcionadas pelo poder público, pela família, a violação do direito provocada pelo próprio adolescente e quando o adolescente viola direito de terceiros. E a ação do juiz em relação aos desvios da sociedade. Ou seja, quando a sociedade, de uma maneira ampla, ela viola ou ameaça direitos de criança e adolescente. Primeiro, é interessante identificar o que é a sociedade. Quem compõe a sociedade? A sociedade somos todos nós. Pessoas físicas e jurídicas, né, inseridas nos mais diversos setores do nosso país. Isso forma a sociedade. Então, a comunidade escolar, profissionais da comunidade escolar, profissionais da rede de saúde, né, cidadão comum, todos devem zelar pela garantia do cumprimento de direitos da criança e do adolescente. E por que isso? Por que eu, cidadão comum, por que vocês, profissionais da educação, devem zelar pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, inclusive ser responsabilizados pela violação ou pela ameaça a esse direito? Por quê? Porque não só o poder público, porque não só a família. Temos que entender que o direito da criança e do adolescente é um direito sócio-individual. O que isso significa? Direito sócio-individual é um direito que tem, a doutrina jurídica fala, é um direito que tem uma essência
de titularidade dual complementar, ou seja, ela tem dupla titularidade, no sentido de que o direito da criança e do adolescente, ele tem interesse. Ele interessa, obviamente, a criança e ao adolescente, que é o seu titular prioritário, e interessa a toda a sociedade, porque a criança e o adolescente protegida, né, a criança e o adolescente protegido e garantido em seus direitos, você tem, na perspectiva mais ampla, uma sociedade saudável, uma sociedade protegida. Daí o seu caráter, né, sócio-individual, a sua característica sócio-individual. E daí também vem a explicação por que a sociedade, dentro de uma relação jurídica formada com a criança e adolescente, ela é subordinada, no sentido de que a sociedade ela tem obrigações, ela tem um dever de cumprir, né, e zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Inclusive existindo construções dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê sanções para aquelas pessoas ou entidades que ameaçam ou violam esses direitos. Exemplos? Já foi falado, já teve exposições na fala de outros colegas, certamente. Obrigações de profissionais da rede de educação, da área de saúde, para comunicar qualquer violência ou ameaça de direitos de crianças e adolescentes. Com previsões sancionatórias, inclusive. Um simples transporte de uma criança ou um adolescente dentro do território nacional, ele é regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, transportar a criança e o adolescente, né, não é simplesmente colocar o adolescente e a criança e sair sem autorização dos pais ou sem saber se pode transportar de maneira legítima aquele adolescente ou aquela criança. Né? Então, em pessoa física ou pessoa jurídica responsável por transporte coletivo, por exemplo, deve se ater às diretrizes do Estatuto em relação ao transporte de criança e adolescente. Responsáveis por estabelecimentos comerciais, o dever dessas pessoas de não fornecer ou vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Esse é um papel da sociedade. Responsabilidade dos proprietários de estabelecimentos de hospedaria, hotéis, motéis. Então não se pode hospedar criança e adolescente sem autorização dos pais. Né? Ou melhor, sem a presença dos pais. Está hospedado sem a presença dos pais ou de um responsável previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentre outras situações que envolvem setores da sociedade e o cidadão comum. Então é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, previsão do artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos dessa lei. Então, volto a afirmar, uma sociedade em que perceba a criança e adolescente como parte dela, ela se sente responsável pela garantia dos direitos dessa criança e do adolescente. Então, é um direito que ele se aplica também à sociedade, né? A partir do momento que é um direito sócio-individual. Então, é obrigação de todos nós prevenirmos qualquer tipo de violação a direitos a crianças e adolescentes. Obrigado pela atenção. Eu encerro aqui a minha fala. E coloco-me à disposição para dúvidas, né, ou discussões através do meu e-mail natantjmg@yahoo.com.br. Obrigado.